Olá, quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para refletirmos na palavra, buscar de Deus o alimento espiritual para a nossa vida. Continuamos aí em meio a essa pandemia e nós somos chamados a pensar na perseverança da fé. Somos chamados a pensar na perseverança da fé. Queridos, eu estava me lembrando de uma pessoa que no início da minha fé me influenciou de uma forma muito rica. Era um rapaz que orava muito, era um rapaz que a gente ia para as praças, para os parques evangelizar, e ele tinha uma presença de fé, uma presença de oração, uma presença evangelística positiva. Deus usou aquele irmão na vida de muitas pessoas, mas passado aí um tempo, veio uma grande provação na sua vida, uma grande provação. Enfermidade, questões financeiras, e ele entrou numa depressão espiritual e começou a dizer: mas ninguém me entende, mas eu... esse rapaz foi afundando, ele estava já, na verdade, fazendo seminário para se tornar pastor, quando ele se entregou a vida nos caminhos tortos, vendo-se com vítima, deprimido, e buscou então conforto no mundo, no pecado, e abandonou os caminhos do Senhor. Eu acredito que ele é um servo de Deus, não perdeu a sua salvação, mas perdeu muitos privilégios da graça, como ele estava caminhando. Quero te convidar à leitura do texto de segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, a história das crônicas dos reis de Israel. E vemos aqui a história de Joás, rei de Israel, na parte do Reino do Sul, em Jerusalém, e tirar aqui umas lições para a nossa vida. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24, o reinado de Joás. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disto resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano, e vos apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém os impostos que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para ir à restauração, segundo o testemunho? Porque a perversa Atalia, uma mulher, e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor ao serviço dos Baalins. Deu o rei ordem e fizeram um cofre e o puseram do lado de fora à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas, uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e o levaram de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam
e a reparação tinha bom êxito com eles, restauraram a casa do Senhor no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram o rei Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor. Assim, objetos para o ministério e para os holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Então, a história do rei de Joás, nós estamos observando nesse primeiro momento um grande avivamento, o templo sendo restaurado, o rei insistindo, as pessoas trabalhando, o processo acontecendo, a restauração do culto, a adoração ao Senhor. Mas o texto destaca aqui uma palavra muito difícil, né? Porque diz que ele fez o que era reto diante do Senhor durante os dias de Joás. Fez o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Mas, infelizmente, o sacerdote, que era o mentor de Joás e que influenciava a vida espiritual dele, morre. E ele, que parece que tinha toda a sua fé firmada, em parte, nessa mentoria, que era tão rica e propícia, mas, por outro lado, parece que ele se firmou demais neste sacerdote. E aí nós vamos ver uma parte mais triste da história. Antes, porém, eu quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, o Senhor nos exorta por Tua palavra. E nessa mensagem de exortação à perseverança, eu quero me humilhar diante do Senhor. O Senhor tem falado comigo e peço que o Senhor fale com o Teu povo. Exorta o nosso espírito, exorta a nossa fé. E, por favor, por misericórdia, por bondade, Senhor, nessa exortação, levanta-nos, renova-nos, aviva-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, esse rei, como vimos aqui, ele tem aí esse momento de glória, esse momento de luzes, não é? Em que ele percebe que esta mulher tinha destruído parte do templo, arruinado, tinha pego todas as coisas para oferecer culto aos Baalins, deuses falsos, mas ele, então, toma essa postura de restaurar o templo, de restaurar o culto, e acontece esse momento glorioso, ao ponto de dizer que eles ofereciam então a Deus os holocaustos, os cultos, todos os dias. Um avivamento que houve aqui nessa restauração do templo, na restauração do culto ao Senhor, nos dias de Joás, rei de Israel, ali no período do Antigo Testamento, quando já havia separado então Reino do Norte, Reino do Sul. E Joás é um dos reis que, por um momento, ao contrário dos reis que se entregavam ao paganismo, ele serve ao Senhor pela influência, porque o sacerdote, né, Joiada, o mentoreou a partir dos 7 anos. Ele teve uma influência muito forte. Ele se casa, ele cresce, ele tem os seus bens, e ele, pela influência então dessa mentoria, tem um coração bom por um tempo, tem um coração que serve a Deus, mas a palavra diz que, versículo 16, desculpem, aqui ele continua servindo ao Senhor, mas aí o texto diz que o sacerdote morreu, versículo 15, na verdade. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. História tremenda desse sacerdote, que o rei tinha ele como mentor, tutor, e ele serviu aí com Joiada, né, o rei Joás, fielmente até o sacerdote morrer. Mas aí diz, sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos postes ídolos e aos ídolos, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos.
o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Terrível, queridos. Nós observamos aqui que o sacerdote morre e Joás, que parece que firmou muito a sua fé no seu mentor, agora vem os príncipes com coração ímpio. E a primeira coisa que nós observamos aqui é Joás ouvindo o conselho de ímpios. Quando deixamos de perseverar espiritualmente? Essa é a pergunta da reflexão dessa hora. Porque Deus quer nos exortar, né? E o nosso tema é a exortação à perseverança. A exortação à perseverança da piedade, ou na piedade. Exortação à perseverança na piedade. Queridos, ele tinha uma vida piedosa com sua família, reconstruindo o templo, reconstruindo o culto, Joiada o sacerdote, os levitas. O povo ficou tão feliz, o povo trazia dinheiro, o povo se empolgou, e o povo celebrou, e o povo se alegrou. Avivamento, avivamento. Mas morre o sacerdote. A palavra, a expressão é muito dura. Ele serviu ao Senhor e foi reto de coração até a morte de Joiada. Então, parece-me que ele se firmou muito no seu mentor e não tinha uma fé tão madura e deixou de perseverar. Nesses dias nós organizamos a Igreja Esperança, graças a Deus. 4 anos de trabalho, né? Eu, Wesley, aí a liderança, a mesa administrativa, as famílias que foram chegando, obreiros, e no meio da pandemia, tanta luta, restauramos aqui o prédio onde nos reunimos e o povo foi contribuindo, e o povo com alegria. Então, esse lugar de oração sendo aqui, né, edificado, as vidas sendo edificadas, o culto sendo aqui instaurado e adorando o Senhor. Estamos muito alegres e nessa semana Deus tem falado essa palavra no meu coração. A exortação à perseverança, não só começar uma obra, mas perseverar, perseverar na piedade, perseverar na vida do temor do Senhor. Piedade é uma vida aos pés do Senhor, vida piedosa, vida cheia do temor do Senhor, vida comprometida com as coisas de Deus, com o Evangelho, com as pessoas, com o reino de Deus. Isso é piedade cristã, queridos. E nós somos exortados, e o meu coração está exortado. Aqui chegamos, organizamos a igreja, e aí? Não é? Vamos acomodar? Vamos... Não, nós vamos perseverar, vamos atender à exortação do Senhor, a exortação à perseverança da piedade. Continuar cuidando do reino de Deus, cuidando de pessoas, pregando o Evangelho, buscando avivamento pela fé em nome de Jesus. Porque se não perseverarmos, a primeira coisa que vai acontecer conosco é que nós vamos ouvir conselhos de corações ímpios. Pode até ser gente do povo de Deus. Aqui eram príncipes de Judá, de Jerusalém, cheio de um coração ímpio. Joás ouviu o conselho e todos então abandonaram a casa de Deus e foram se servir aos falsos deuses. E tiveram prazer, encontraram conforto, encontraram uma alegria falsa nessa vida, ao ponto de abandonarem os caminhos do Senhor. Não é? Então, essa primeira exortação, né, de não ouvir conselho de ímpios, de você, eu defendo muito mentoria espiritual, discipulado, liderança, cobertura espiritual, mas acima de tudo precisamos crescer. Falamos muito de crescer em maturidade para chegarmos ao ponto de uma liderança, que aí a gente já não tem tanta dependência da mentoria, e uma liderança engajada, em que nós tornamos mentores e líderes de outros. O que Joás precisava assumir agora era o lugar da liderança espiritual de Joiada, que era o sacerdote, e ele sendo o rei, dizer, gente, tem um rei aqui que foi mentoreado, que foi abençoado. Eu não ouço conselho de coração ímpio, mas ele ouviu e se entregou. Outro aspecto terrível quando a gente deixa de perseverar é que a gente deixa de atender a palavra de Deus, a voz do Senhor. Profetas foram enviados com a palavra de Deus.
Um dos aspectos, inclusive, mais ricos quando a gente estuda a história dos profetas é que pouca coisa eles traziam como vaticínio, ou seja, falar do futuro. Normalmente eles traziam uma palavra chamando Israel para voltar para a palavra, para voltar para os caminhos do Senhor revelados na palavra, na lei do Senhor. No caso de Joás, ele recebe essa exortação, para voltar para a lei, para o caminho, tudo que a lei orientava sobre o culto, a casa de Deus, a abandonar falsos deuses, mas ele resiste à palavra de Deus. E por último, quando a gente resiste à perseverança da piedade, a morte cerca a nossa vida. A morte cerca a nossa vida. Nos diz aqui que eles mataram o filho do sacerdote Joiada por mandato do rei. Eu não consigo nem imaginar essas coisas direito, queridos. Porque se ele era um jovem que cresceu, ele cresceu com esse Zacarias aqui. Ele cresceu com essa pessoa, que se tornou um profeta. Zacarias, esse jovem que se torna um profeta, filho do sacerdote. Que coisa linda, que coisa tremenda. E um profeta cheio de coragem, de autoridade. E ele vai exortar o rei, mas ele é morto por mandato do rei. A morte toma conta do coração. O coração está cheio com gosto de boca, gosto de sangue na sua própria boca. Nos diz aqui que também, continuando o texto, aí nos diz a palavra que todo Israel, na verdade, não é, vai aí enfrentar as consequências desse momento. Antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército dos Sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. A morte cercando. A morte atingindo, morte, destruição, por causa de falta de perseverança na piedade, por um caminho ímpio distante do Senhor. E aí nos diz ainda que versículo 25, quando os sírios se retiraram dele, deixando gravemente enfermo o rei Joás, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e morreu. Morte, destruição. Ele matando, destruindo, ele trazendo morte sobre o povo e ele trazendo a morte sobre si mesmo. Por isso, queridos, esse texto é um texto de exortação. Uma palavra de exortação para a minha vida e para a sua vida. Quais são, então, vimos aí as consequências da falta de perseverança. Morte, destruição. Matou o profeta. A derrota e a morte, a sua própria morte. Aplicação. Nós entendemos, como calvinistas, que perseverança é uma dádiva da graça. Ninguém persevera por si mesmo, por sua própria força, pela força do braço, por justiça própria, por performance espiritual. Eu faço minha oração, eu ofereço meu sacrifício para receber a bênção de Deus, eu ofereço meu dízimo, eu ofereço para receber, eu faço isso e aquilo para receber, com a minha performance espiritual eu faço algo para receber algo de Deus, e isso é totalmente condenado por nossa teologia bíblica e que o calvinismo assume. A perseverança, então, no temor do Senhor é uma dádiva da graça, contudo, uma dádiva que muitos rejeitam, inclusive filhos de Deus. Muitos crentes rejeitam essa graça da perseverança, ficam brigando com a vida, eles são eleitos, eles são amados, eles são filhos, mas eles perdem privilégios da graça. Foi uma interpretação muito acertada também de João Calvino. Não perdemos a salvação, mas quando insistimos na vida de desobediência, na falta de perseverança na piedade, colhemos frutos ruins, perdemos privilégios da graça. Por isso, a perseverança é uma dádiva, mas uma dádiva que devemos abraçar, que devemos acolher com fé e devemos responder a essa dádiva. Responder, sim, por graça fazemos as boas obras, pela graça vivemos
esta prática de amor no reino de Deus, da oração, do cuidado com a família, do cuidado com a nossa própria mente, com o nosso coração, com a nossa própria vida, o cuidado com o próximo. Isso tudo é uma resposta da nossa fé diante da dádiva da graça, quando perseveramos em amar nossa esposa, nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, em cuidar daqueles que Deus tem posto no nosso caminho, em amar o Evangelho, amar o reino de Deus, amar as pessoas, perseverando nesse avivamento de fé, nesse avivamento que traz vida, abraçando essa dádiva. Você não vai perseverar por sua própria força. Você não vai conseguir se você acha que é pela própria força, e nós estamos fugindo de ser uma igreja moralista, legalista. Eu espero não estar trazendo para você uma mensagem de condenação, uma mensagem de punição, uma mensagem moralista. Aqui sim é um convite à perseverança na piedade, firmados na graça, abraçando essa dádiva que Deus nos dá, que por Ele podemos perseverar, pela força e pelo poder do Espírito Santo, perseverar em amar nosso cônjuge, nossa família, nosso próximo, nosso trabalho, amar a vida em nome de Jesus, firmados na graça. Por isso, devemos aí rejeitar conselhos de ímpios, permanecer na vida de adoração no culto ao Deus vivo e rejeitar caminhos de morte. Então, muitas famílias foram destruídas aqui nesse tempo da pandemia, aqui nesse mundo, né? Porque se entregaram a caminhos de morte. Muitas pessoas matando umas às outras mesmo. O feminicídio cresceu, o homicídio cresceu, a violência cresceu, o ódio, inclusive até religioso, político, morte, coração ímpio, falta de perseverança na piedade. A piedade no temor do Senhor constrói a casa de Deus, a vida do povo de Deus, restaura o culto, restaura a alegria, mas a falta de perseverança traz morte. Então, por isso somos exortados nessa hora à perseverança. A perseverança firmados na graça em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe. Tome suas decisões, tome atitude diante dessa palavra. Você que está aí já passado esse tempo, queremos insistir para você vir para a igreja, para lutarmos juntos pela fé evangélica, não é? Com os cuidados todos que precisamos ter. Se você tem aí uma situação de uma gripe, sinais, sintomas, fique em casa mesmo. Se você tem comorbidades e tem preocupação, fique em casa. Mas se você está indo em mercado, está indo em banco, está indo para o seu trabalho e não vem à igreja, por favor, pense nisso, tá bom? Não quero te trazer palavra moralista, repito. Mas pense nisso. Você está perseverando na sua piedade? Ou você está se entregando, está se acomodando e de repente ligando televisão, ouvindo só conselho de ímpios? Não é moralismo, repito, mas é uma exortação à perseverança na piedade. Que o Senhor te desperte, me desperte. Essa palavra foi primeiro para a minha vida. Essa exortação foi para mim, como pastor da Igreja Esperança, que agora preciso manter nessa perseverança com você. Mas que essa palavra se aplique na sua vida, você abraça essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, por nós não conseguimos. Por nós o nosso coração é enganoso, ele é acomodado, ele busca conforto no mundo, ele busca idolatria, ele busca falsos deuses, o nosso coração ouve conselho de ímpios, queremos conforto, queremos prazer, não queremos, ó Deus, muitas vezes na perseverança, ó Deus, estarmos envolvidos aí em projeto de oração, de dedicação, lutando contra o pecado. Tem misericórdia de nós e aviva, Senhor, em nosso coração esse desejo de lutar por tua casa, por tua causa, por teu evangelho, pela vida, vida na cidade, vida na igreja, vida no trabalho, agentes da vida, agentes do reino. Livra-nos, ó Deus, de morte, livra-nos desse cheiro de morte, da violência, ó Deus, da indignação, da ira, ó Deus, livra-nos, Pai, perdoa-nos os nossos pecados e dá-nos uma vida de perseverança na graça, de perseverança na piedade, firmados na graça, no poder do Espírito Santo. Aviva a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor
faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê paz aqui com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém